oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Neste momento, eu juntamente com toda a igreja, nós colocamos o pastor Juliano diante do Senhor e clamamos, Pai, para que o Senhor use esse homem poderosamente nesta noite. Que através dele, Pai, a Tua palavra seja ministrada em nossos corações, que nós possamos entender e não só entender, mas que a Sua palavra possa estar em nossas ações, que nós possamos viver a Tua palavra diariamente, Pai. Possamos sair daqui nessa noite transformados através do que o Senhor tem a fazer em nós nesta noite. Eu clamo para que o Senhor use a vida do pastor, que ele esteja debaixo, Pai, do seu propósito para essa noite, que o Senhor também esteja preparando o coração de cada um aqui para receber da Tua palavra e que isso ocorra tudo de acordo com a Tua vontade, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Adeus. Boa noite, gente. Quando ele chamou o Mateus e me chamou, eu falei, vai ser uma batalha de hip hop agora. Eu ia falar rap é coisa de velho, hip hop é mais moderno, né? Bom estar com vocês. Eu falei com o pastor Wagner ali, tem tempo que eu não prego na rua. E estou feliz de estar com vocês aqui, porque é tão bom a gente sentar, que tá fresquinho aqui fora, né? O dia foi calorento pra caramba, mas que bom estar com vocês. Para quem não me conhece, sou Juliano de Castro, pastor da Primeira Igreja Batista em Ataí, de Vila Velha. Sou esposo da Thaís, que é outra Thaís, tá, gente? Pelo amor de Deus, não confunda não. Esposo da Thaís, pai da Maria e da Júlia, que estão no aniversário de 15 anos hoje. Graças a Deus eu não pude ir. Graças a Deus que eu não gosto, mas ninguém precisava saber dessa informação. Totalmente desnecessária, né, André? Mas que bom estar com vocês aqui. E eu trouxe uma palavra para você. E geralmente quando eu venho num lugar pela primeira vez, eu gosto de fazer mágica, eu sou mágico. Então eu trouxe aqui um truque, mas eu vou deixar pro final, senão você vai embora antes. Então, para deixar você curioso aí, eu vou deixar pro final. Amém? Muito bem. Hoje eu vou falar sobre identidade e propósito. E aí eu já começo a gerar um problema na cabeça de quem está me ouvindo. Por quê? Porque todo mundo fala de identidade e propósito e ninguém chega a conclusão nenhuma. Quem se identifica com isso? Confessa aí. A identidade, qual é o seu propósito? As pessoas não chegam a conclusão nenhuma e ficam tão perdidas quanto estavam no começo. Aí, obrigado por compartilhar do meu pensamento. Todo mundo pensa assim, ninguém tem coragem de falar, entendeu? Porque alguém vem e fala, não, porque o seu propósito, a pessoa fala assim, meu propósito é pagar as boletas, meu filho, tem que trabalhar. O meu propósito é eu ter que fazer isso, aquilo. Ninguém ensinou pra gente isso. Ninguém deu um manual de como fazer. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje, porque isso vai falar profundamente ao seu coração. E não acredite que você está aqui à toa. Então eu tenho algumas perguntas para você pensar na sua vida aí agora. E eu prometo que eu não serei filosófico para deixar você sair daqui sem uma resposta, tá bom? Você fica tranquilo. Primeira pergunta. Quando você morrer, que vai daqui muito tempo, 3 meses para alguns, 60 anos para outros, não sei quem vai primeiro, olha para o lado e diz assim, é você. Todo pastor gosta de falar uma coisa, olha para o lado, eu sempre falo terrível. Aqui, é você que vai viver 60 anos, tá? Não era que vai morrer, não. Meu fato é assim. Mas, primeira coisa, quando você morrer, que legado você vai deixar para trás? Como as pessoas se lembrarão de você? Como eles se lembrarão quando você for? Quem se lembrará de você? Será que vão lembrar você por qual rótulo? Ah, ele era isso, ela era aquilo. Qual rótulo você vai ser lembrado? Porque todo mundo é lembrado por um rótulo. Por exemplo, meu avô morreu aos 96 anos de idade. E se você já ouviu piada de Seu Lunga era um homem amável perto do meu avô. O mais bruto que eu conheço era meu avô. E aí ele é lembrado por quê? Por não ser amável, por ser bruto. É o rótulo dele. Qual legado ele deixou? 10 filhos que falavam assim, saudade nenhuma. Imagina que doideira. Qual legado que você vai deixar para trás? E aí eu te faço fazer uma pergunta, já que você não tem crise do seu propósito, qual é o seu propósito? E não seja religioso, seja honesto. O que você está perseguindo? A realidade, gente, é que a maioria das pessoas não tem ideia do que vão fazer no dia de amanhã. Elas sabem das suas obrigações diárias de trabalhar,
ir à igreja, de cuidar da sua casa. Mas eu posso entender muito facilmente como uma pessoa que não conhece a Cristo ter dúvidas a respeito do seu propósito, da sua vocação, daquilo que ele vai fazer. Mas eu quero lembrar algumas coisas para você nessa noite muito importante. E eu começo lendo Efésios 2:10, que diz assim: pois somos feitura de Deus, criado em Jesus Cristo para fazermos as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que fizéssemos. Primeira coisa que eu quero que você entenda para a gente orar é: Deus te preparou para algo muito específico. Ele não deixou isso como uma resposta filosófica. Ele foi muito claro, ele foi muito objetivo. E se você não souber, você vai aprender isso aqui hoje à noite, amém? Então, como eu costumo fazer na minha igreja, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Fala: Pai, fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja. Fala comigo de forma íntima, pessoal e profunda, em lugares onde só o Senhor pode falar. Em nome de Jesus eu oro, amém. Você foi honesto nessa oração? Então Deus vai falar contigo. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, quem tiver a Bíblia aí, de 3 a 12. Diz assim: bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Primeira coisa, guarda no seu coração antes da gente terminar de ler o texto: você é abençoado com quais bênçãos? Acabei de falar, gente. Metade das bênçãos espirituais? Não, todas as bênçãos espirituais. Falta alguma? Porque não quer, vamos conversar nós dois aqui, né? Ninguém quer me ajudar hoje. Com quais bênçãos espirituais você foi? Todas, obrigado. Só para saber que vocês estão entendendo o texto. E antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Deus te escolheu antes, não de você nascer apenas, mas antes da fundação do mundo. Se ligou? Deus não fez nada por acaso, porque Deus não joga dados. Deus não aposta. Deus planeja. E Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Depois você resolve a teologia com o seu pastor aí. E nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A terceira coisa que o texto vai nos ensinar é que Deus nos predestinou para sermos filhos. Quem tem filho aí? Levanta a mão. Você tem filho? Você troca ele por um saco de pão? Nem no dia que ele te ofende, te entristece, te desobedece, faz algo que é tremendamente irritante ou até mesmo triste para você? Não. Por que você não troca? Porque ele é seu filho. Não é assim? E você o ama apesar dos erros dele, é ou não é? Então segura aí que nós vamos aprender algumas coisas. Você é filho de Deus. Neles temos a redenção do seu, perdão, pulei aqui, para louvor da sua glória, da sua graça, e que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Está falando de Jesus. Nós temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Está confuso? Calma aí que você vai entender. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Preste atenção. Propósito é uma coisa que não pertence a nós. A gente vai entender que Deus tem e nós não. De fazer convergir nele, olha o propósito de Deus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Querido, olha aqui para mim. Quem aqui sabe qual é o seu propósito de vida? Ninguém quer levantar a mão? Fala: eu sei. Obrigado, meu irmão, por participar. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Amém. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Você já ouviu? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe o que buscar, não vai encontrar muita coisa. A verdade é que a gente lê um texto que fala que Deus não apenas conhece o nosso propósito, Ele estabeleceu em sua sabedoria o nosso propósito. Ele estabeleceu isso pra gente. E depois de ler um texto, a gente pergunta: será que falta algo para eu entender meu propósito, a minha vocação?
E a gente vive um dia de crise de identidade. Quem tem adolescente em casa sabe, o adolescente hoje já conhece, ele amanhece flamenguista e dorme vascaíno. É um absurdo. Tem coisa pior. Tem pior, quando ele amanhece o contrário, mas tudo bem. Porque os adolescentes hoje, ele amanhece e fala assim, hoje eu sou colérico. Aí ele passa o dia colérico. Aí chega de noite, fala assim, não gostei de ser colérico não, agora você é sanguíneo. Até o temperamento dele ele consegue mudar. Porque a gente vive uma geração líquida. Hoje eu tenho certeza de tal coisa. Amanhã eu falo assim, não gosto disso não, você tá doido? Nunca gostei. E a gente começa a viver que isso não é um problema dos adolescentes, isso é um problema da sociedade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem um problema de propósito. Tem um problema de identidade. O problema não é saber qual é o seu propósito, o problema é saber quem é você. E você não pode encontrar nenhum propósito até que você saiba que o seu Criador planejou algo específico para você. E que o seu Criador planejou algo muito, muito maravilhoso para você. E você, a menos que você saiba quem você é em Cristo Jesus, você nunca encontrará um propósito para a sua vida. Porque não é uma questão de propósito, mas é uma questão de identidade. Há algumas observações que eu quero trazer para você nessa noite, para que você pense um pouco sobre quem é você em Jesus. Que tipo de pessoa você é? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus criou você com o propósito de glorificá-lo. Então, meu irmão, eu estou muito mais preocupado não com o diploma que você vai pendurar na parede. Na verdade, é muito triste a constatação que recentemente eu cheguei conversando com um amigo, que ele ficou muito feliz que o filho dele colocou um diploma de medicina na parede. O filho dele foi minha ovelha quando eu era pastor de jovens de uma igreja. E ele ficou muito feliz. Eu falei, parabéns, seu filho agora é um médico mundano. Que antes do vestibular ele era um cristão. Pesado, né? Mas é pesado saber que a gente se preocupa muito mais em botar um diploma na parede do que ensinar a fé para os nossos filhos. De passar no vestibular dos sonhos, de conseguir as notas dos sonhos, do que de estabelecer uma rotina de relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você nunca vai encontrar propósito algum fora de Jesus. Porque você foi criado para, primeiro, glorificar a Deus, segundo, amar a Deus, terceiro, servir a Deus. E embora tudo isso seja muito óbvio para você, eu quero que você entenda coisas ainda mais profundas do que essas. Porque essas eu tenho absoluta certeza que qualquer cristão sabe. Eu quero que você entenda muitas coisas muito mais profundas do que essa. Primeiro, dentro de nós existe um desejo de ser significativo, de fazer algo grande, de crescer. Isso é natural, porque o Deus que criou você colocou esse dispositivo do desejo de querer ser algo mais dentro de você. Então, se o seu desejo não é ser nada além do que você é porque você ainda não entendeu quem é você. Mas se o seu desejo é de crescer e você ainda não sabe para onde, se você ainda não sabe como, mas se você sabe que você quer fazer algo de importante, de relevante para a sua casa, para a sua família, para a sua cidade, para enfim, para o seu país, acredite, isso nasceu de Deus para a sua vida. Cada pessoa tem uma centelha divina dentro dela. Certo homem chamado Howard Hendricks, eu anotei aqui para não esquecer o nome dele, diz assim: nunca conheci um cristão que planejasse ter uma vida medíocre, mas eu conheci muitos cristãos medíocres. Você conhece gente medíocre? Nenhuma delas planeja ser assim. Você conhece gente frustrada? Nenhuma delas planejou ser assim. Você conhece gente mal casada? Nenhuma planejou ser assim. Você conhece gente que não encontrou sentido nenhum ainda? Nenhuma planejou ser assim. Mas em contrapartida, eu conheço pessoas que planejaram algo muito grande e alcançaram porque entenderam que esse algo grande que brotava no seu coração vinha de Deus. Deus tem um propósito específico para você. Precisamos entender isso. Eu poderia citar alguns exemplos que são conhecidíssimos, né? O fundador da Apple, quem tem um iPhone aí? É isso, você vai entender. Roubaram o seu. Então o ladrão que tem agora, oh meu Deus, misericórdia, né? O fundador da Apple uma vez chegou para John Sculley, presidente da Pepsi, e ele tentava contratar aquele diretor-geral da Pepsi, e ele perguntou assim: você quer passar a vida toda vendendo água com açúcar, ou você quer mudar o mundo?
E talvez essa seja uma pergunta que a gente precisa acordar, olhar no espelho e fazer pra gente. Porque a vida é muito mais do que ter uma profissão para trabalhar, para pagar boleto, para ter alguma coisa dentro de casa, para sonhar em consumir alguma coisinha melhor para no dia seguinte ter que trabalhar, porque seus boletos vão vencer de novo. A vida é muito mais do que isso. Algumas semanas atrás eu fui conversando com minha esposa, eu disse para ela, eu não quero nem morrer como meu pai, nem como o seu. O pai dela morreu aos 63 anos, se não me engano, mas trabalhou desses 40 anos como médico, porque ele se formou bem cedo, e dos 40 anos que trabalhou, construiu patrimônio, e quando envelheceu, morreu de câncer, e teve que vender a última coisa que era uma casa, e olha que ele construiu muito patrimônio, mas quando morreu, teve que vender até a casa que morava para poder pagar o próprio tratamento. Eu falei, eu não quero viver uma vida sem propósito, que trabalha para no final morrer, sem chegar a conclusão nenhuma. Mas também não quero viver como meu pai, que se aposentou muito cedo em função de uma doença e que vivia em casa assistindo televisão. Até quando morreu com 70, sem nenhum propósito. Qual era o propósito dele? Criar os filhos com o mundo. Graças a Deus, pelo menos isso ele fez muito bem. Meu pai, pelo menos, me ensinou a fé cristã, que era muito importante para mim. A verdade é que muitos de nós, a gente está participando de uma corrida que a gente não sabe para onde é, que a gente não estabeleceu uma estratégia para essa corrida, que a gente não tem a mínima noção de onde vai acabar, e que no meio do caminho a gente cansa sem saber, eu comecei a correr, eu estou acabando, onde é que eu estou? Porque, gente, eu tenho 39 anos, mas já estou cansado, já tenho uns 20. Você está se rindo aí porque você se identificou. Tem uns meninos de 15 aí que eu falo, bora ali. Ele fala assim, não aguento. Esse dia eu fui nadar com uma ovelha minha que tem 20 anos a menos que eu. Eu gosto de nadar, eu sou mergulhador. Falei, vamos nadar, vamos até a ilha. Ele, bora. Quando chegou na metade do caminho, ele falou, pastor, o quê? Não aguento. Eu falei, lascou. Não tem cabelo para segurar a água? Mas não tem cabelo. 55 anda pé. Aí eu olhei pra cara dele e falei, queridão, deita e relaxa que eu vou te levar. Só que tava mais pra ilha do que pra praia, então vamos pra ilha. Falei, lá a gente resolve o que faz. Aí eu falei, o cara vai na academia todo dia, tem 20 anos de idade e não aguenta um nadozinho desse. Falei, eu sou um coroa respeitável, né? Eu fiquei feliz, não por ele não conseguir, né? Porque eu falei assim, os moleques de 20 anos tá mais cansado que a gente. Gente, eu conheço cada menina de 15 mais cansado que minha mãe que tem 67. Você conhece gente assim? Gente que começa a correr uma carreira que não sabe para onde vai, que não tem nenhum sentido, não tem nenhum propósito. Adolescentes que estão fazendo vestibular, você vai fazer vestibular para quê? Eu não sei. Não tem problema você não saber. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Você que é adolescente e jovem, me escute. A maioria das decisões que você tomar na vida, você pode voltar atrás. São poucas as que você não pode. Mas deixa eu te falar uma coisa. As que você não pode são muito importantes. Quer um exemplo disso? Perder a virgindade. Você não pode voltar atrás. Não tem arrependimento. E eu vou dar um conselho para você. Pense 10 anos antes de fazer isso. Pra você ter certeza do que você quer. Quer ver outra que você não pode voltar atrás? Matar alguém. Você volta atrás? Não volta. Tem decisão. Mas preste atenção. Profissão. O que você deseja possuir, sei lá. A maioria das decisões de sua vida você pode simplesmente voltar atrás. Uma pedrada também não tem como. Uma pedrada não volta mais não. Uma palavra falada também não volta não. Então preste muita atenção. Você está correndo uma corrida que está te deixando cansado, sem entender para onde você vai, por falta de uma coisa muito importante na sua vida: intencionalidade. Seja intencional em tudo. Seja intencional em tudo. Há uma segunda coisa que nós precisamos aprender, é que eu sei que é óbvio, mas cada um de nós precisa encontrar o seu próprio propósito e não do outro. O sonho dos meus pais era diferente dos meus. O sonho do meu pai era que eu terminasse o ensino médio, tirasse minha carteira de habilitação e fosse um bom motorista de caminhão, que era o que ele me ensinou a ser. Esse era o sonho do meu pai, de todas as limitações que ele tinha, mas era um sonho bom. Ele falou, vai sustentar sua família, como eu sustentei, e vamos se virar. Só que tem gente que começou a viver a expectativa daquilo que a mãe queria que ele fosse, que o pai queria que ele fosse, ou pior, ele começou a viver as frustrações de quem veio antes dele na sua casa, e ele não foi para lugar nenhum, ou porque também não tinha uma referência de pai ou de mãe para dar uma direção, porque ainda não encontrou o seu propósito pessoal. E preste muita atenção, cada um tem o seu. Encontre o seu. O meu não é o seu.
O do seu irmão não é o seu. O do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho não é o seu. O sonho do seu melhor amigo não é o seu. Porque cada um precisa entender aquilo para o qual ele foi criado. E quem te criou sabe exatamente o que fazer. Tem uma ilustração que eu achei ela ofensiva, mas mesmo assim eu vou usar e vou tentar parafrasear. J.C. Penney, um grande líder americano, diz assim: dá-me um balconista com objetivo e eu darei você alguém que fará história. Me dê alguém sem objetivo e eu lhe mostrarei que nunca passará de um balconista. Eu sei que é pesado, porque não há nada de errado na profissão, na função, no trabalho. Mas preste muita atenção. Alguém sem propósito não vai chegar muito distante. Cuidado para não viver a mediocridade. Cada um de nós precisa encontrar o seu propósito, porque o seu propósito vai te manter nas suas prioridades. O seu propósito vai ajudar você a desenvolver o seu potencial. O seu propósito vai te dar a direção, vai te ensinar a matar a ansiedade que tem no seu coração. Sabe por quê? Porque quem tem um propósito estabelece como chegar e não vive ansioso pelo dia de amanhã, porque ele sabe para onde ele está indo. Sabe por que você é ansioso? Eu estou falando para um monte de gente ansiosa aqui. Ó, pastor, sou evidente? Não, não sou evidente não. Nós somos a geração mais ansiosa que já pisou nessa terra. Sabe por que você é ansioso? Porque você ainda não entendeu para onde você está indo. É por isso que a ansiedade te mata. Mas pastor, como é que faz isso? Como é que eu vou viver isso? Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Entenda uma coisa. É só quando você entender quem Deus te criou para ser, que você encontrará o propósito de ser algo na sua vida. Segunda coisa, entenda que essa centelha, esse desejo por crescer, é resultado que gera fé no seu coração, para entender que Deus tem um propósito para você, único e exclusivo, diferente do meu, aonde até mesmo as suas angústias e dores serão usadas para alcançar aquilo que Ele deseja alcançar em sua vida. Então volta a encontrar-se com Deus, porque Ele te chamou, te deu dons, te capacitou. Não se contente em ser apenas medíocre, porque Deus te criou para coisas grandes. E Ele diz isso quando Ele diz: eis que eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E aí nós vivemos cansados, ansiosos, esquecendo que há um Deus que planeja e que nós podemos encontrar o nosso propósito quando voltamos nele. E quando entendemos, não perguntando: Senhor, qual é o meu propósito? Mas perguntando: Senhor, quem eu sou para o Senhor? Foi o que nós vimos aqui na sketch do teatro que nós acabamos de assistir. Porque Deus começa a trabalhar você de tal forma que já não resta dúvida de onde você está indo. É preciso fé. É preciso saber quem você é em Cristo. É preciso saber que você não vai encontrar em propósito em mais nada, a não ser, em primeiro lugar, saber quem é você em Cristo. É preciso entender que Deus está trabalhando em você, através de você, e acredite, apesar de você. Deus não faz nada por acaso. Inclusive colocar você sentado ou em pé em volta dessa praça para ouvir essa palavra, porque Ele tem um propósito para você. Mas em primeiro lugar, Ele vai te mostrar quem Ele deseja que você seja e não o que você faça. Deus está muito mais interessado em você do que naquilo que você pode fazer. Deus está muito mais interessado em ter a sua adoração do que o seu serviço. Deus está muito mais interessado em ter você na presença dEle, se derramando em oração e adoração, do que ter você fazendo milhares de coisas e dizendo: eu estou fazendo para Deus. Deus está muito mais interessado em conhecer intimamente o seu coração, não como um Deus que vigia, escrutina, sabe de todas as coisas que acontecem em você, mas como um Deus que se relaciona contigo de forma tão pessoal, que ouve da sua boca aquilo que o teu coração já está falando há tanto tempo para Ele.
Porque quando nós dizemos a Deus o que sentimos, como estamos, como somos, é que Ele começa a trabalhar em nossas vidas. Então, a última lição que eu quero deixar para você é te perguntar: qual é o lugar de Deus na sua vida? Eu preciso de um voluntário aqui, quem pode me ajudar? É você, minha irmã? Então vem aqui. Vem cá, que eu vou fazer. Amém. Vamos ficar aqui na frente para o povo ver, que eu vou fazer uma mágica agora. Eu tenho aqui, que desenho é esse? É um castelo. Todo mundo está enxergando que é um desenho grande, né? E dentro do castelo eu tenho duas coisas importantes. Preste muita atenção. Obrigado, pedestal. Eu tenho duas coisas muito importantes dentro do castelo. Eu tenho uma carta. Que carta é essa? Não sei. Rei. Isso, acertou. Oxi. Porque você falou, né? Você sabia, moça. E eu tenho aqui dentro do castelo uma grade. Porque todo castelo tem uma grade, né? Todo castelo tem um calabouço. Então eu vou fazer uma pergunta. Como é que é o nome da senhora? Rose. Rose. Qual é o lugar do rei? No castelo ou no calabouço? No castelo. E a gente bota o rei no castelo, né? E a gente fala: o rei tá onde? No castelo. Olha aí, vê se o rei tá dentro do castelo. Vê se tem alguma coisa aí. Olha lá dentro do castelo, vê se tem alguma coisa. Tem? Quase dentro do castelo, não vou precisar dele. Cuidado. Tem nada não, né? Então tá bom. Então tira o rei do castelo. Segura o rei, mostra o rei para as pessoas. Sabe quem o rei representa? Presta aqui. O rei representa Deus. O castelo representa o lugar onde Deus deve estar. O trono da nossa vida. O castelo é seu coração. E o rei precisa estar no seu coração. Mas a gente muitas vezes pega o rei e fala assim: eu vou colocar o rei no castelo. Só que construímos um negócio chamado vontade, que é um calabouço que prende o rei dentro do castelo, que aprisiona o rei. Aonde era a vontade do rei se torna a nossa vontade. A gente fala: mas o rei está no meu coração. Dá ou não dá? Aprisionado pelos nossos desejos, aprisionado pelas nossas vontades. Mas é esse o lugar do rei? É esse o lugar do rei, meu irmão? Mas Deus é fantástico, sabe por quê? Porque Deus nos ensina algo muito precioso. Deus nos ensina que o nosso coração não pode estar vazio. Que o nosso coração tem que estar cheio dele. Mas a gente colocou ele aonde? No calabouço, na grade. Não é assim? Segura o castelo para mim. E preste muita atenção aqui no que eu vou te mostrar agora. Segura a raposa, presta atenção aqui. Depois você olha para o castelo. Você está vendo o rei? Quando nós nos entregamos a Jesus, diante dos nossos olhos, sabe o que ele faz? Ele faz assim. Ele sopra o seu espírito. E ele faz com que as nossas vontades e desejos passam a ser as vontades e desejos dele. Eu te pergunto: onde está o rei? Vê se está no castelo. Vê se está no castelo. Mostra para o povo. Qual é o lugar do rei? O lugar do rei é no castelo do seu coração. Obrigado, você pode sentar. O lugar do rei, querido, é no castelo do seu coração. É quando nós colocamos a nossa vontade nas mãos dele para dizer: Senhor, eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Porque o que eu quero ser é muito pequeno comparado ao que Deus quer que eu seja. É quando nós dizemos: Senhor, eu quero sonhar com os sonhos que o Senhor sonhou para mim. Porque os sonhos que você tem, por maiores e melhores que sejam, são muito pequenos comparados aos sonhos que Deus sonhou para você. Você é filho amado, filha amada do Senhor. E a menos que você resgate a sua identidade conhecendo a Jesus, porque o Evangelho não é uma Bíblia, o Evangelho não é uma igreja, o Evangelho é uma pessoa de Jesus que se manifesta na sua vida, traz abundância, mudança e mudança para melhor. É quando você conhece Jesus.
que você fala, ah, como eu sonhava pequeno. É quando você conhece Jesus, é que você fala assim, ah, como eu estava errado a respeito de si mesmo, porque eu pensava muito pouco a meu respeito. De alguém que te chama filho amado, filha amada. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero orar por sua vida, então te convido agora a fechar os olhos. E se você entendeu que essa é uma palavra que Deus direcionou para você, fica de pé no seu lugar. Deus sabe, você sabe, e você ficando em pé eu também saberei. Pai, que precioso saber que o Senhor nos ama, que o Senhor tem sonhos para nós, que o Senhor estabeleceu antes da eternidade, quando nós não existíamos, quando não havia céus e terra, o Senhor estabeleceu sonhos em seu coração e pensou em cada traço do nosso rosto, do nosso corpo, do nosso temperamento, e pensou na família que a gente nasceria, pensou até mesmo em que tempo da história nasceríamos e como seríamos influenciados. Mas dentro de todas essas circunstâncias que são inimaginárias, o Senhor estabeleceu um propósito para nós. Mas antes de estabelecer um propósito, o Senhor nos estabelece uma identidade. Uma identidade que nos leva a entender que nenhum propósito vale a pena sem saber aquilo que nós somos no Senhor. Pai, eu oro por cada pessoa que se colocou de pé aqui agora, porque na eternidade o Senhor estabeleceu esse tempo e essa palavra para o dia de hoje. Muito obrigado por ter falado ao nosso coração. Muito obrigado por ter trazido ao nosso coração a lembrança de quem nós somos. E ainda que não sabemos tudo, muito obrigado por saber que podemos confiar no Senhor, que nos trará direção e nos mostrará quem somos. Por isso, Pai, nós o louvamos, gratos por esse tempo precioso juntos hoje. Em o nome de Jesus. Amém.